Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Soli Deu Glória. No vídeo anterior, discutimos o que é história, a importância de estudá-la e sua utilidade. A indagação que deixei pendente foi: por que estudar a história do cristianismo? Qual é a sua relevância? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta ou tenha feito durante nossa jornada. Para iniciarmos, podemos afirmar que o Brasil é um país relativamente jovem, quase sem história, pois seus 5 séculos parecem não ter sido suficientes para desenvolver uma consciência da importância desse passado. Ou mesmo ocorre quando falamos do cristianismo. Pode parecer que a história é apenas sobre o passado, mas ela engloba tanto os eventos ocorridos quanto suas consequências, como vivemos. E isso nós vimos na postagem anterior. A grande contribuição da história é ajudar a explicar a realidade atual e vai além, contribuindo para transformar o presente. A história, ela busca entender as transformações pelas quais as sociedades humanas passaram, as mudanças e alterações. E essa é a palavra-chave que quero que você reflita em cada encontro nosso: transformação. Ao pensar em história, ao estudá-la, ao falar sobre ela, precisamos compreender os processos de transformação, pois a transformação é a essência da história. Ela registra essas transformações e nos ensina com base nelas, que ocorrem ao longo dos séculos. E quando pensamos na história do cristianismo, não é diferente. Chegamos ao que somos hoje como cristãos no Brasil e no mundo. Nosso contexto e realidade, marcados por diversos processos de transformação pelos quais o cristianismo passou, mantém a sua essência e fundamentos intactos, isso é inegável, apesar das mudanças em métodos de surgimento de diferentes denominações e cosmovisões desde a sua origem. É inegável que a história do cristianismo e da igreja sofreu muitas transformações e mudanças. E nosso objetivo é compreender esses processos ao longo da história. Estudar a história do cristianismo é crucial, pois ela nos ajuda a entender as transformações que ocorreram desde a sua origem até hoje. Por que somos batistas, enquanto outros são assembleanos ou presbiterianos? Por que alguns são tradicionais e outros são pentecostais? Porque certas práticas antigas talvez não sejam mais realizadas hoje, como ocorreu essa diversificação dentro do que chamamos de igreja cristã no Brasil. A história, ela desempenha um papel fundamental em nosso ensino e entender e compreender esses processos de mudança. Outro aspecto importante é que a história é a história do homem como ser social. Ao falarmos da história, não podemos dissociá-la do ser humano, que permeia a história da igreja cristã, vivendo em sociedade. Segundo Vavi Pacheco Borges, uma historiadora, ela diz que a história é a história das transformações humanas, desde o surgimento da Terra até os dias atuais. Portanto, podemos concluir que, quer saibamos ou não, quer aceitamos ou não, todos somos parte da história e desempenhamos um papel nela. Isso inclui você que está me ouvindo hoje, neste vídeo. Mesmo que você não goste da história ou não se interesse por ela, você é parte integrante da história e desempenha um papel significativo nela. É um personagem histórico. No futuro, gerações poderão estudar você na nossa era, nosso tempo, a menos que Jesus retorne antes, algo que naturalmente esperamos ansiosamente. Essas futuras gerações, em maior ou menor grau, estudarão você, tornando-o um objeto de estudo, seja no âmbito familiar ou na sua comunidade de fé, célula, pequenos grupos, ciclos de oração ou igreja local. Você é um personagem, um agente da história, porque são seres humanos que fazem e constroem a história dentro das condições reais, pré-existentes, não das condições ideais que sonhamos. Daí a razão e a justificativa para estudar a história. É isso que eu quero deixar para vocês hoje.